Olá amigos do canal, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje eu vou trazer para vocês a história de Santo Expedito, o famoso santo que pode nunca ter existido. Ele é um dos santos mais famosos do catolicismo. As igrejas dedicadas à sua veneração atraem multidões. Fiéis fazem promessas e novenas para ele, especialmente quando necessitam resolver alguma causa urgente. Mas, de acordo com o especialista, pode ser que Santo Expedito não tenha existido de fato. Os relatos que fiam sua existência a parcos e imprecisos costumam situá-lo entre os séculos 3 e 4 em Melitene, uma cidade que funcionava como base militar romana na Armênia. Mas são tantas as controvérsias que cercam a sua biografia, e mesmo tendo seu nome que muitos hagiográficos preferem não cravar, que a figura tenha sido real. Foram e são muitos os mártires daqueles primeiros séculos do cristianismo. Ele teria vivido entre os séculos 3 e 4 da era cristã. Seria um soldado romano. Sua iconografia o apresenta em traje de legionário, vestido de armadura, túnica curta e manto jogado atrás das espáduas. Um dos maiores estudiosos do cristianismo antigo, o arqueólogo Tiago Maerck, pesquisador na Universidade Federal de São Paulo, é um dos estudiosos que mais comentam o caso relacionado a Santo Expedito. Mas quase nada se sabe sobre sua vida e é, contudo, muito controverso, acrescenta Maerck. Mas, de qualquer forma, ele se tornou um santo extremamente popular. Santinhos, pequenos folhetos com uma imagem de um lado e uma oração do outro, com o seu nome, são comuns nas entradas da maior parte das igrejas no Brasil. Existe uma coisa chamada Vox Populi, a voz do povo. Quem cria os santos é o próprio povo. As lendas permanecem e não compete à fé questionar a realidade ou a veracidade dos santos, diz o pesquisador. A fé basta apenas acreditar. Quem se preocupa com a veracidade é a ciência, e Santo Expedito se tornou um santo querido no Brasil e em diversos outros países, muito cultuado. A história que acabou se tornando a versão oficial sobre Santo Expedito foi a de que ele teria sido um militar romano de alta patente, comandante da 12ª Legião, também chamada de Fulminata, cujos homens estavam arregimentados em Melitene. A missão do batalhão era proteger o Império Romano de potenciais invasões de povos do Oriente. E sob o comando de Expedito estariam quase 7.000 soldados. Como ele professava o cristianismo, acabou sendo alvo das sanguinárias perseguições do imperador Diocleciano de 243 a 312, e no dia 19 de abril de 303 teria ele sido martirizado e decapitado com espada depois de ter se negado a converter-se aos deuses pagãos. A condenação foi juntamente a de seus soldados, conta Maerck, esse estudioso. E, de acordo com o pesquisador, essa é a lenda mais recorrente quando se procura contar a história de Expedito. Relata-se também que a sua conversão ao cristianismo teria ocorrido de forma milagrosa, já que ele estaria decidido a abraçar a nova fé enquanto era tentado por um demônio que lhe aparecia na figura de um corvo, dizendo: "Amanhã, amanhã". Ele teria pisado na criatura, esmagando-a e dito: "Hoje", narra Maerck. Por isso, acabaria se tornando um santo evocado para causas urgentes que jamais podem ser adiadas. É por conta desse relato de morte em defesa da fé
que Expedito acabou reconhecido como santo. O martírio é a forma primeira de santificação. Ele se propôs a defender sua fé de tal forma que derramar seu sangue não era problema, mas defender sua fé sim. Por isso ele se tornou um mártir por não renegar a fé cristã, explica Lira. Nisso consiste a santidade mártir, forma de santidade ainda tão presente entre nós nos dias de hoje. Já as controvérsias sobre a sua existência real em geral partem tanto da falta de documentação quanto da própria etimologia de seu nome. Quase nada se sabe sobre a sua vida e sobre o martírio, e é muito também difícil reconstruir qualquer detalhe da vida dele, justamente porque ele é lembrado em pouquíssimos documentos, salienta o pesquisador Maerck. E segundo as pesquisas do padre jesuíta belga Hipólito Delecay, de 1959 a 1941, um proeminente hagiógrafo, membro da Sociedade dos Bolandistas, que é um grupo que se dedica ao estudo da vida dos santos, ele comenta: Expedito nunca existiu de fato. Ele questionou a veracidade da existência de Santo Expedito, acreditando na verdade que seu nome tenha sido uma pronúncia incorreta de Eupídio, no caso Santo Eupídio, que teria sido mártir também, diz Maerck. Ele defendia essa tese, a de que se tratava de um erro. Na verdade, esse Eupídio foi um abade que viveu na Ásia Menor no século IV e acabou se tornando um santo católico. Mas, sem dúvida, a história mais saborosa sobre essa possível não existência do santo tem a ver com a etimologia do seu próprio nome. É algo curioso e muito engraçado, comenta o estudioso Maerck. Seu nome seria derivado de expedito, no latim, ou expedito, no italiano, que isso significa expedido, enviado. É justamente essa palavra que era colocada em alguns pacotes contendo relíquias de santos para serem enviadas de um local para o outro, de uma igreja para outra, contextualiza. Isso acabou sendo interpretado de outra maneira, como se fosse, por exemplo, o nome de um santo, quando seria um pacote onde estariam relíquias. O mal-entendido então teria criado um Santo Expedito. Muitos pesquisadores se baseiam nisso para defender que o culto a Santo Expedito é, na verdade, um culto mais recente, que teria surgido no século XVII. Mas já há referências ao culto a ele na Idade Média, salienta Maerck. Maerck conta, inclusive, que por conta de tantas controvérsias, no início do século XX, houve um movimento buscando a supressão do culto ao religioso. Muito já se cogitou, inclusive com boatos infundados, dizendo que o culto ao santo teria sido banido, comenta. Mas a tradição, como costuma acontecer em termos de Igreja Católica, segue falando mais alto. Não é muito fácil falar sobre ele, mas tendo ou não existido com esse nome, um soldado romano que se converteu ao cristianismo e que foi martirizado e por isso santificado existiu, defende Lira. Seu nome, o que importa? Seu testemunho fez santo. Talvez ele seja dos santos chamados populares, aquele cuja memória é de mais difícil reconstrução, diz Maerck. Em Turim, na Itália, é a antiga celebração a ele como padroeiro dos mercadores. No Brasil, por sua vez, o culto acabou se disseminando por conta dos policiais militares. Consta que a devoção no Brasil se proliferou nos anos de 1980, mas desde 1943 existe o município de Santo Expedito em São Paulo e outro homônimo, acrescido do Termo do Sul, no Rio Grande do Sul, criado em 1992, diz Lira.
Os policiais militares brasileiros o têm por patrono. E assim como a divulgação de suas orações, aliadas à divulgação de graças alcançadas, justificam essa popularidade aqui no Brasil. A ideia dele como santo que resolve as coisas urgentes tem duas explicações. A primeira é que essa lenda em que ele teria derrotado o corvo satânico, que queria que ele se adiasse a conversão. A outra é a própria ideia do expedito como uma coisa postada e enviada rapidamente. Daí a tradição e a ocorrência de graças têm confirmado que ele é o santo que atende muito rapidamente aos apelos dos fiéis. Isso diz o agiólogo Lira. É isso aí, pessoal. É o que vocês têm para comentar. Deixa aí seu comentário. Se vocês são devotos, se vocês acreditam mesmo que Santo Expedito existiu, que foi um homem santo que faz milagre, ou se você acha que é apenas lenda e crença do povo. Se você gostou, deixe o seu comentário e não esqueçam de se inscrever no nosso canal para que o nosso canal esteja crescendo, esteja trazendo mais coisas para vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima. Obrigada por nos assistir e apoiar. Temos mais conteúdo em nosso canal. Aproveite!